Glória a Deus, venho saudar a cada irmão, a cada irmã nesse dia, com a gloriosa paz de Cristo Jesus. Deus abençoe teu lar, que Deus abençoe teus caminhos nesse dia, em nome de Jesus, amém? Nesta manhã, glória a Deus, estamos gravando esse vídeo, numa sexta-feira. Hoje é sexta-feira, dia 21 de janeiro, né? Hoje é feriado, então temos em casa, temos aqui cedinho meditando na palavra para trazer para você algo que venha te dar força, algo que venha te dar ânimo, algo que venha te dar ensinamento, algo que venha fazer você a vencer, amém? Temos falando do Salmo 107, versículo 11 e 12, que desprezamos o conselho do Altíssimo e andamos contra a palavra de Deus. Quem anda contra, ele se afasta, correto? Né? E nós queremos que você eu quero andar perto do Senhor, amém? Porque Pedro, diz a Bíblia, que seguia Jesus de longe, e quando ele seguiu o Senhor de longe, ele negou. A hora que Jesus estava para ser crucificado, a Bíblia diz que Pedro seguia Jesus de longe, amém? Então, nós desprezamos o conselho do Altíssimo e andamos contra a palavra. Quem anda contra, se afasta. E hoje eu quero deixar para os irmãos 1 Coríntios capítulo 10, versículo 12. Enquanto você vai achando na sua Bíblia, eu vou falando aqui um pouquinho. Nós falamos de Gênesis 38, versículo 9, que Onã, ele tinha um compromisso com a sua cunhada de lançar, de engravidá-la, de ter relação com ela, para deixar uma descendência para o seu irmão, né? E ele disse que não ia fazer isso porque ele não queria, ele sabia que a descendência não seria dele, amém? Nós temos que nos preocupar com nossos irmãos. Então, na hora que ele tinha uma relação sexual com ela, ele lançava o sêmen no chão e ela não engravidava. O sêmen, que é a semente, que Mateus capítulo 13, a palavra é a semente. Então ele não engravidava que seria sua esposa, né? Porque ele não estava preocupado com o irmão dele. E isso a Bíblia diz que Deus matou ele. Deus não se agradou, então ele caiu. Nós estamos falando aqui de 1 Coríntios capítulo 10, no versículo 12, que diz assim o texto. 1 Coríntios 10, 12. Aquele que pensa estar em pé, cuide para que não caia. Amém? Então, Paulo vem falando isso no contexto de Santa Ceia, né? Estamos se aproximando da Santa Ceia de novo. Hoje já é 20, né? 21. Então, falta menos de 10 dias para nós ceiar de novo. Então, para quem ceia, é aquele que está em pé espiritualmente. Está em pé espiritualmente aquele que não anda contra a palavra de Deus. Então, Gênesis 38, versículo 9, diz que Onã caiu, porque ele não obedeceu, né, como diz a palavra, o dever. Ele tinha o dever, né? Lucas 18, 1 diz que nós temos o dever de orar sempre, sem jamais esmorecer. Então, aqui diz o texto que aquele que está em pé, cuide para que não caia. E no versículo 8 diz assim, ó: e não nos prostituímos, como alguns deles fizeram, e caíram num só dia 23 mil. Aqui está falando do povo que Deus tirou do Egito, né? Tirou do Egito, que eram escravos de Faraó. Eu li o 8. E no 6 diz assim, ó: ora, estas coisas aconteceram como exemplo para que não cobiçamos as coisas más que eles cobiçaram. Amém? Então eles caíram, então eles se prostituíram. Então, aquele que está de pé, cuide para que não caia. Se lembra que nós lemos no último vídeo, 2 Timóteo, capítulo 3, eu vou ler aqui para nós recapitular. 2 Timóteo, senão nós não vamos entender o texto. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 2. Eu vou ler o 1 e o 2. 2 Timóteo 3:1. Sabem, porém, isso, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Últimos dias, não era para eles. Últimos dias é para quem? É para nós que estamos no finais dos tempos. Talvez Timóteo sabia, Paulo sabia disso, escreveu isso, com certeza sabia. Nos últimos dias. No 2. Pois os homens serão amantes de si mesmos, gananciosos, presunçosos. Mas eu quero deixar aqui a palavra amante. Os homens serão amantes de si mesmos. O que diz a Bíblia aqui? Que eles se prostituíram. Para mim, me prostituir, não precisa eu ter uma outra mulher. Eu tenho minha esposa em casa, eu posso ter outra mulher, estou me prostituindo, né? Mas não é só isso hoje. Os homens serão amantes de si mesmos, ou seja, eu mesmo, só eu, solito, tenho um amante, né? Por quê? Porque nós cobiçamos as coisas da terra, começamos a cobiçar as coisas daqui. Porque aqui o povo começou a fazer festa, começou
a cobiçar as coisas da terra, começaram a se unir com mulheres de outras nações que na época não podia, você está entendendo? Hoje o crente ele tem que pregar a palavra de Deus, ele tem que ter comunhão muitas vezes com uma pessoa que não está no caminho do Senhor. Mas existe, porém, um detalhe, que eu li o 10, 12, aquele que está em pé, cuide para que não caia. Não veio sobre vós tentação que não for humana, ou seja, aí vem as tentações. Nós temos que cuidar com as tentações, você está entendendo? Temos que cuidar onde botamos as nossas plantas dos pés. E aí, eu tô em texto e contexto aqui de 1 Coríntios 10, ó. No 7, ele diz assim, ó, no 7, e não vos façais idólatras, como alguns deles, como está escrito, o povo assentou-se a comer e a beber e levantou-se para folgar. Ou seja, o que eu quero usar nesse versículo 7? Está escrito. A Bíblia diz o que é certo e o que não é. A Bíblia diz o que agrada a Deus e o que não agrada a Deus. Pois a palavra de Deus é o maior conselho. Por isso que nós estamos falando do Salmo 107, versículo 11 e 12, que nós desprezamos o conselho do Altíssimo e andamos contra a palavra. Está escrito, o conselho está escrito. Então ela vem dando, né, condições para nós andarmos no caminho do Senhor. Aquele que está de pé, cuide que não caia. Veja bem, vou usar um exemplo. Gênesis capítulo 4. Abel e Caim, né? Caim deu uma oferta a Deus. Abel deu o melhor a Deus. E a Bíblia diz que Deus se agradou da oferta de Abel e não se agradou de Caim, porque Abel deu o melhor. Você está entendendo? Então, quem é que não cai? Aquele que dá o melhor a Deus, aquele que se santifica, aquele que renuncia. Santificai-vos na verdade, a minha palavra é a verdade. Né? João 17, 17. Santificado é o quê? Separado. Então, hoje os crentes querem andar no meio das festas do mundo, muitas vezes. E nós precisamos discernir, e a palavra discerne. Então, Abel deu o melhor, Caim não deu. Então, Caim, ele caiu espiritualmente. Por que ele caiu espiritualmente? Porque ele matou o seu irmão. Não foi assim? Gênesis capítulo 4, ele matou o seu irmão. Mas porque ele não deu o melhor a Deus. Hoje é assim. Nós damos o nosso melhor a Deus. Eu costumo muito dizer, irmão Moisés, tu é meio quadrado, tu meio força as coisas. Eu quero dar o meu melhor a Deus. E as pessoas não querem muitas vezes, aí me atacam com palavras, com gestos, com aquele sorrisinho assim, sabe, de gracinha pro meu lado, você entende? Mas eu não dou bola, tô preparado. Esse golpe não pega em mim. Porque eu quero dar o meu melhor a Deus, praticando, vivendo e pregando. Porque eu não quero cair. Aquele que está de pé, cuide para que não caia. Eu não quero que você caia. Eu não quero que meus colegas caiam. Eu não quero que os meus irmãos do ministério caiam. Então eu preciso dar o melhor. Quando é que tu vê que teu irmão está caído? Quando ele tem essas gracinhas. Porque aí ele ataca. Porque Caim, ele atacou o seu irmão. Porque quando um faz o melhor para Deus, o outro ataca. Porque o diabo não gosta que tu faça o melhor para Deus. Então ele usa alguém. Você está entendendo? Então aquele que está de pé, cuide que não cai. Então Caim, ele caiu espiritualmente, mas quem caiu fisicamente foi seu irmão, porque ele matou o seu irmão, ele golpeou o seu irmão. Então Deus chegou e disse para Caim: onde é que está o teu irmão? Por acaso eu sou o pai dele? Veja a estupidez de Caim para com Deus. Você está entendendo? Ora, isso é a resposta que te der, você está entendendo? Muitas vezes tu dá um bom dia à pessoa, a pessoa não te dá nem bola. Outro dia tu fala com ela, te dá um pataço, como se diz, né? Falando aqui no Rio Grande do Sul, é um coice. Atacou, está caído. Aquele que está de pé, cuide que não cai. Está se prostituindo, ou seja, ele tem um amante, ou seja, ele é ganancioso, ele procura o que é si mesmo. Foi isso que Paulo disse. Os homens serão o quê? Amantes de si mesmos, gananciosos, presunçosos, soberbo, blasfemo, desobediente ao pais e mães, ingratos, profanos, sem afeição, normal, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio de si mesmos, cruéis, sem amor para com os bons. Você está entendendo? Traidores, atrevidos, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Caídos, amante de si mesmo, como Onã, só pensava nele mesmo. Eu tô nem aí fazer descendente pro meu irmão, não tô nem aí. E ele caiu, Deus não se agradou. Que Deus abençoe o teu dia com essa palavra, com esses textos, né? Eu citei alguns de cabeça aqui, você procura, você tem um vídeo, vai lá atrás, leia texto por texto, que o Senhor vai te dar graça para você entender a palavra dele. Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Paz.